Na aula de hoje, a gente vai falar sobre taxas relacionadas e aplicações de derivadas. O que é que basicamente a gente vai desenvolver? A gente vai encontrar as variações, né, as taxas, segundo a qual certa quantidade varia em relação a outra. Por exemplo, velocidade. Por definição, o que é velocidade? É a derivada da posição em relação ao tempo. Então, essa ideia aqui a gente vai ter em várias situações. Vamos ter uma super clássica, que é essa situação aqui. Ó. Eu tenho um líquido escoando através de um filtro cônico. À medida que o líquido escoa, seu volume V, a altura H e o raio dependem do tempo decorrido. Em cada instante, essas variáveis estão relacionadas pela equação do volume. Tá? Então, essa equação aqui do volume, eu tenho um volume aqui. Esse volume, por estar escoando, tá? Aqui por esse filtro, ele vai mudando. Então, você tem aqui, ó, você tem o volume no tempo 1, por exemplo. E aqui o volume no tempo 2. Evidentemente, você já percebe que mudou o tamanho do raio aqui dessa área da base aqui, por exemplo. Tá aqui, ó, área da base, altura. Isso vai mudar com o tempo. Ó. Então, isso aqui é uma altura 2. Depois, olha, um tempo 3, uma altura 3, um volume 3. Então, evidentemente, você percebe aqui que existe, na passagem do tempo, no decorrer do tempo, existe uma variação. Então, como tem uma variação, a gente pode calcular essa derivação, essa derivada do volume em relação ao tempo, que por definição aqui do volume de um cone vai ser raio ao quadrado, altura, vezes π sobre 3. Então, essa derivada em relação ao tempo vai ter isso aqui. Ó. Tá? E é por isso que a gente estudou duas coisas importantes antes disso. A gente estudou derivação implícita e derivação a regra da cadeia da derivação. Tá? Por quê? Porque raio depende do tempo. Você percebe que o raio muda. Né? Passagem do tempo, o raio muda. E a altura depende do tempo. Então, aqui existe uma função. Isso aqui é em função do tempo. Isso aqui é em função do tempo. E isso aqui também é em função do tempo. Então, tem duas funções aqui com a variável independente do tempo, e tem as variáveis dependentes do tempo. Altura, raio e volume. Então, você vai aplicar aqui uma regra do produto com essas situações. Tá? Então, aqui vai ser... Bom, como isso aqui é constante, sai. Né? Pela regra lá, a gente tem isso aqui. Né? Então, você tem uma regra do produto aqui. Ó. Derivada do primeiro, dr² dt vezes r vezes h, mais mantém o primeiro e deriva o segundo. Tá? Vou deixar aqui meio separado, porque você vai ter que entender que não existe só... que é uma função em cadeia. Então, você vai ter essa situação aqui. Bom, como isso aqui... Então, aqui é uma função simples, h de t é dh dt, mas aqui é r ao quadrado, já não é uma função simples, dr dt. Então vai ter aqui uma derivação em cadeia, usando a regra da cadeia. Então vai ficar, olha, 2r dr dt, né? Porque você transforma isso aqui em u, aí é o du dt vezes dr dt. Du dr vezes dr dt. Então aqui vai ficar r ao quadrado, fica 2r. E o próximo, que é derivar a parte interna, dr dt. Mais, aí aqui sim, r ao quadrado, dh dt. Então, essa expressão aqui é uma expressão que a gente está calculando o dv dt. Tá? Para aqui, como é que aparece aqui. 2r vezes a variação de r no tempo, mais r² vezes a variação, né, a derivada de h no tempo, certo? Muito bem, então vamos ver aqui um caso em que aparece numericamente essa situação aí de ter um cone cheio ou vazio, e aí tá, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Enchendo ou esvaziando? Vai ser a mesma ideia, tá? Então se eu tenho água aqui embaixo ou água aqui em cima, vai encher ou vai secar, né?
em relação aqui embaixo. Então, vai ter uma vazão, ou saindo ou entrando. Um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido, com base de 2 metros. Então, essa base aqui vale 2 metros. E a altura igual a 4 metros. Então, essa altura aqui vale 4 metros. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, ou seja, isso é uma variação de volume pelo tempo. Logo, isso é a nossa taxa volumétrica. Daí, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, olha só, está entrando, a água está sendo bombeada para o tanque. Então, está enchendo o tanque. E quando tiver a 3 metros de profundidade, quer saber a taxa na qual o nível da água está aumentando. Então, existe uma variação para cima. Então, qual é a incógnita que está sendo buscada aqui? Se existe uma variação para cima, então estamos mexendo com a taxa de altura. O nível da água é dado pela altura. Então, é isso que nos interessa. Evidentemente, existe uma variação no volume, né? Você tem um volume aqui, depois aqui tem outro, e repara que o raio está aumentando. Então, existe um dr/dt, existe uma taxa de variação do raio. Só que não nos interessa, só nos interessa o nível. Tá? Então, você já sabe que o volume nessas situações é dado por π sobre 3 r²h, e eu posso fazer o que eu fiz há pouco, né? E encontrar a relação dv/dt por dr/dt e dh/dt. Só que, nesse caso, não é preciso. Porque como só me interessa o dh/dt, eu posso colocar o h em relação a uma constante em relação ao r, e aí substituir aqui assim, ou melhor dizendo, né? O r em relação a uma constante, vou botar um K1 aqui, em relação a H, tá? Vamos lá, K1 e K2, né? Constante 1 e constante 2, uma inversa da outra. Posso colocar o R em relação a uma constante ao H e substituir aqui e ter o V apenas em função de H, certo? Como é que eu faço isso? Muito simples. Aqui, olha, eu tenho essa relação aqui, ó, certo? Eu tenho o raio e a altura, certo? E eu sei que, num plano maior, o raio vale 2 metros e a altura 4. Então, são triângulos semelhantes. Eu posso simplesmente colocar H está para R, assim como 4 está para 2. Ajeitando isso daqui, eu posso colocar aqui R é igual a 2H, vem 4, 2 sobre 4, meio. Então, R é a metade da altura, certo? R é a metade da altura. Eu substituo aqui, o que é que vai acontecer? V igual a π sobre 3, H sobre 2 ao quadrado vezes H. Logo, vai ser π H ao quadrado vezes H sobre 3 sobre 4. Logo, volume é igual a π sobre 12 H ao cubo. Bom, vou mudar aqui a cor para a gente continuar. O que é que eu faço agora? Agora eu faço a derivação em relação ao tempo, certo? Por que isso? Porque eu tenho V em função de H e volume, o raio e H, todos dependem do tempo, certo? Então eu posso fazer essa derivação. Logo eu tenho que dv dt é igual a π sobre 12 é constante, vem para fora. Π sobre 12 é constante, vem para fora. Vai ser d dt de H ao cubo. Lembrando que isso aqui é em função do tempo. Logo vai ter uma regra da cadeia aqui. Vamos continuar. dv dt é igual
a π sobre 12. Aí, ó, deriva h, então dá 3h ao quadrado, que é a função, dizemos que é externa, vezes o link, né, da regra da cadeia, dh dt. Certo? Bom, como é isso que eu estou atrás, então agora já dá para calcular. Porque o dv dt eu tenho. Quanto é que vale? 2. Π sobre 12. Aí aqui, ó, vezes o 3, que eu não simplifiquei, né? Acabei esquecendo, então é melhor fazer logo. Para não ficar carregando muita coisa. Eu não vou editar isso aqui para você perceber que às vezes dá para a gente facilitar a nossa vida, né? E volta. Então vamos ficar bonitinho. Dividindo por 3 em cima e embaixo, dá 1 sobre 4. Então dá π sobre 4, h ao cubo. Esse h aqui é a altura total, né? É esse aqui, ó. Esse é o nosso h total, tá? Então aqui vai estar 4 ao cubo vezes dh dt, que é o que eu estou procurando, certo? Vou usar esse pedacinho aqui. Vamos lá. 4 ao cubo por 4 fica 4 ao quadrado, certo? Aqui é 1, 3 menos 1, 2. Tá? Então fica dh dt, vou deixar sem simplificar muita coisa, fica 4 ao quadrado é 16, então de um lado está 2, do outro lado 16, pode dividir por 2, do lado fica 1 oitavo, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. Então o π e o 8 vem dividindo para o outro lado. Então, essa é a vazão, altura por tempo, metro por minuto, né? Só obedecer aqui quem foi dado, certo? Então, esse é o nosso dh dt. Esse é o nosso dh dt, que é o que a gente estava procurando desde o início. Beleza? Entendido? É por aí que você tem que entender derivação implícita e regra da cadeia. É por aí que você tem que entender derivação implícita e regra da cadeia. Olha só. Suponhamos que o óleo derramado através da ruptura de um navio-tanque se espalhe em uma forma circular cujo raio cresce a uma taxa constante de 2 metros por minuto. Que taxa é essa? A mancha de óleo espalha em forma circular, então ela está se espalhando em forma circular. E a taxa desse espalhamento é de, essa taxa aí, né, ddt, é de 2 metros por minuto. Então, está medindo um comprimento desde o início aqui. Então, é uma variação radial, certo? É uma variação radial. Com que velocidade a área de derramamento está crescendo quando o seu raio for de 60 metros? Ora, então quando for 60, qual é a velocidade? O que é velocidade, por sinal? Velocidade é a taxa do espaço, né, em relação ao tempo. O que é raio pelo tempo aqui? É essa taxa espacial, certo? É o espaço pelo tempo. Bom, e aí como é que a gente vai ver isso? A gente tem que ver o que está sendo variado. Então eu tenho uma área circular, certo? Como é que a gente calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado. Ele quer saber a velocidade da área do derramamento está crescendo. Então quer saber a taxa da área, velocidade, com que velocidade a área do derramamento está crescendo quando esse raio for 60 metros. Então, quer saber a taxa da área. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar com a derivada implícita, ou seja, vai derivar os dois lados, ddt, dt. Esse caso aqui é explícita, né? É bem implícita, é explícita. Às vezes acontece de ter implícita, por isso que eu estou falando bastante isso. dA dt, dπ r ao quadrado. Então, isso vai ficar o quê? dA dt, que é a taxa de crescimento da área, igual a o π sai, r quadrado, né? ddt de r quadrado.
Como R é em função do tempo, então eu vou derivar isso na regra da cadeia. Vai ficar 2R elevado a 1 vezes dr dt. dA dt vai ficar 2πr dr dt. O que é o dr dt aqui? É essa taxa aqui que foi dada. Ó. O crescimento dela é em metro por minuto. Então, está um crescimento de... o dr dt vale 2 metros por minuto, certo? Aqui vale 2. Logo vai ser 4π vezes o raio. O raio é quanto? 60. Então, tá aqui. 4 vezes 60, 240π. Aí, nesse caso aqui, é metro quadrado por minuto. Por quê? Porque é a taxa da área, certo? É a taxa da área. Então, você tem que ver qual é a unidade. Bem tranquilo essa, né? Bem rápido. Bom, então, para resolver problema de taxa relacionada, associe uma letra a cada quantidade que varia com o tempo e as demais que possam ser relevantes ao problema. Nem tudo é relevante. Dê uma definição para cada letra. Identifique as taxas de variação que são conhecidas e a taxa de variação que deve ser encontrada, a nossa incógnita. Interprete cada taxa como uma derivada. Encontre uma equação que relacione as variáveis cujas taxas de variação foram identificadas anteriormente. Para isso, muitas vezes é conveniente esboçar uma figura. É isso que eu estou fazendo. Tudo isso que eu estou lendo aqui, eu fiz nos 2 primeiros exemplos e vou fazer nos exemplos futuros para que você entenda. Derive ambos os lados da equação obtida no passo 3, que é o que eu falo de derivação implícita. Em relação ao tempo, para obter uma relação entre taxas de variação e a taxa de variação a conhecida e a desconhecida. Lembrando que sempre vai ter regra da cadeia porque geralmente depende de uma outra variável. Depois de completar o passo 4, substitua todos os valores conhecidos das taxas de variação e das variáveis. E só então resolve a equação para a taxa de variação desconhecida. Tá? Então, vamos lá, vamos aplicar isso mais uma vez. Esse aqui é clássico demais, esse exemplo aqui. Uma escada com 25 unidades de comprimento, pode ser metro, por exemplo, está apoiada numa parede vertical. Se o pé da escada for puxado horizontalmente, então está aqui o pé da escada, e ele for puxado horizontalmente, afastando-se da parede, então ele vai para essa direção aqui, certo? Então, ele vai variar a posição dele nessa direção no tempo. O que é isso? Velocidade. Nesse caso aqui, como aqui está associada a x, se eu tenho uma variação aqui, eu tenho uma variação de x no tempo. Que é isso? É a velocidade na direção x. E o que vai acontecer? Como aqui o comprimento é constante, o que vai acontecer aqui? Vai também começar a cair na direção o quê? Y. Essa taxa de variação a gente chama de velocidade na direção y. Tá? Então, se o pé da escada for puxado horizontalmente, afastando-se da parede 3 unidades de comprimento por segundo, se aqui for metro, aqui é metro por segundo. Qual a velocidade com que a escada está deslizando quando o seu pé estiver a 15 unidades de comprimento da parede? Então, se está se afastando aqui, ó, se o pé da escada for puxado horizontalmente, afastando-se da parede 3 unidades de comprimento por segundo, ou seja, o dx dt é esse 3 unidades de comprimento por segundo, tá? Quer saber o seguinte, quando tiver a 15 unidades de comprimento, qual a velocidade com que ela está deslizando? Tá deslizando. Bom, nesse caso aqui, o que está sendo pedido? Isso aqui é o dx dt, tá? Se afastando. Deslizando nesse caso, aí é experiência, não dá para interpretar diretamente porque está um pouquinho mal elaborado, mas nesse caso aqui é o deslizamento em relação aqui à parede, tá? Então esse deslizamento aqui está perguntando o que é o dy dt, é isso que está pedindo, tá? É esse deslizamento. Você conhece esse dx dt como velocidade instantânea na direção x
e o dy dt como uma velocidade instantânea na direção y, tá? É por isso que às vezes pode estar parecendo estranho, mas é uma coisa antiga que você conhece, só que agora de um jeito diferente. Bom, então, primeiro passo, verificar as taxas. Segundo passo, qual a equação, qual a lei que relaciona esses daí. E tem um negócio que vai te acompanhar pela vida inteira, toda vez que tiver um triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Tá? Por que o Teorema de Pitágoras está aí? Porque escada, chão e parede formam um triângulo retângulo. Então você pode estabelecer uma relação entre eles. Qual a relação? Muito fácil, né? 25 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser a soma do quadrado de x e de y, que são os catetos. E aí vem aquela parte de entrar com a derivação implícita, ou seja, você vai derivar os dois lados da equação para começar a encontrar as coisas. Tá? Bom, aqui você sabe, isso aqui, por mais que seja 25 ao quadrado, seja 625, não importa. Aqui é uma constante, isso vai dar quanto? 0. E aqui, ó, regra da cadeia, porque x e y são dependentes do tempo. Então fica 2x elevado a 1 dx dt. 2x dx dt. Mas aqui também, ó, 2y dy dt. Feito isso, dá para você arrumar, dividir todo mundo por 2, colocar um para o lado e outro para o outro, certo? Depende do que você vai querer achar. Nesse caso aqui, eu estou querendo achar a velocidade de deslizamento, que é o dy dt. Então, esse aqui que vai ter que ficar isolado, certo? Bora arrumar. Então, passa isso para o outro lado da equação, vai ficar negativo. Divide todo mundo por 2. Tá? Divide todo mundo por 2, aqui vai dar. Aqui permanece o 0. Então, vai ficar ó, y dy dt vai ficar menos x dx dt. Apareceu um negativo aqui, a gente vai interpretar isso no final, tá bom? Então vamos lá. Beleza. Agora eu estou querendo achar isso, eu tenho y e tenho x. Quanto é que vale o x? Vale o seguinte, o x vale 15 unidades. Então x vale 15, certo? Quanto é que vale o y? Ora, o y vale 25 ao quadrado menos 15 ao quadrado, certo? Porque isso aqui vale 25, aqui vale 15, é um teorema pitagórico, eu posso calcular o y por isso. Logo, y vai ser 625 menos 225, certo? Logo, y vai ser 400, raiz disso, né? Vai dar 20, tá? Vai dar 20. Bom, as pessoas podem perguntar por que não põe o negativo, porque é comprimento, não existe comprimento negativo no mundo real, só no mundo imaginário. Então, está aqui 20 unidades de comprimento. Então, y vale isso. Logo, 20 dy dt é igual a menos 15 vezes dx dt, que eu sei também quanto vale 3. Agora dá para simplificar, não dá? Aqui vai dar para dividir por 5, vai dar 4. Dividido por 5 vai dar 3. Tá? Então, vamos terminar aqui a nossa... o 4 divide por dois lados, o 4 fica dividindo. dy dt vai ser igual a menos 9 quartos. Aí, unidade de comprimento, pode ser metro, o que você quiser. Nesse caso aqui é geral, por segundo. Então, menos 9 quartos unidade de comprimento por segundo. Por que deu negativo? Porque nesse caso aqui, ó, a convenção geral é que aqui para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E para cima é positivo e quando está descendo é negativo. Que condiz, né? Que a escada está descendo. Ela vai assumir novas posições descendo, certo? À medida que escorrega. E é isso que está sendo mostrado aqui. Certo? Beleza? Bora para a próxima. Olha só. Situação super semelhante, certo?
só que com uma variaçãozinha aqui de carro. Dois carros estão se encaminhando em direção a um cruzamento, um seguindo a direção leste a uma velocidade de 90 km por hora. Então, lembrando aqui, ó, norte, leste, oeste, sul. E o outro seguindo a direção sul a 60 km por hora. Então, o que é isso daqui? Ó? 90 km por hora. É a velocidade desse da esquerda para a direita. E a velocidade desse de cima para baixo, aliás, 90, né? E aqui vale 60 km por hora, certo? 90. Certo? Então, aqui, ó. Quem é esse aqui? É o nosso VY, o nosso DYDT. Quem é esse aqui? É o nosso VX, o nosso DXDT. Está aqui a distância entre eles, Z, está aqui Y, está aqui X. Tá. Qual a taxa segundo a qual eles se aproximam um do outro no instante em que o primeiro carro está a 0,2 km do cruzamento e o segundo a 0,15? Está dizendo o seguinte, que o primeiro, esse aqui, está a 0,2 do cruzamento, então daqui para cá 0,2, e o segundo está daqui para cá 0,15. Então ele quer saber isso, certo? Como é que eu posso relacionar? Bom, vamos lá. Primeira relação entre eles aqui, você já sacou que vai ser o teorema pitagórico. Z quadrado igual a x quadrado, né, mais y quadrado. E o segundo aqui também, né? O novo z, ele vai estar relacionado assim, ó. Esse z que a gente sabe onde ele está, vai ser 0,15 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado, certo? Então eu tenho essas duas informações. Eu tenho informação que o dx/dt vale 90 km por hora. E eu sei também que o dy/dt vale 60 km por hora, certo? Beleza. Qual a taxa de aproximação um do outro? Quem é que mede essa taxa? É o z. Então eu estou querendo saber quanto é que vale o dz/dt, certo? Se é isso que eu estou atrás, então vamos lá atrás dele. Então eu pego essa expressão aqui e vou aplicar a derivação dos dois lados. ddt de z quadrado igual a ddt de x quadrado mais y quadrado. Então isso daqui vai dar, você já viu, né? 2z vezes a função interna, derivada. Mesma coisa vai ser aqui, ó, 2x dx/dt e 2y dy/dt. Por simetria, dá para dividir todo mundo por 2, fica z dz/dt igual a x dx/dt mais y dy/dt, tá? Então, ó, z dz/dt igual a x dx/dt mais y dy/dt. O ponto em que quer saber é esse ponto bem aqui, né? Ele quer saber essa taxa nesse momento aqui, ó, essa aproximação, esse ponto aqui. Então, é isso que eu vou atrás. Aqui eu tenho o valor do y e o 0,2 é o valor do x. Vamos achar esse aqui, né? Z quadrado vai ser 0,15 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Dá para calcular isso fácil, né? Que dá 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então dá 225 vezes 10 a menos 4. Né? 225 vezes 10 a menos 4 mais. Aqui, ó, 0,2 dá... Vamos botar igual, né? 20 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 400 vezes 10 a menos 4. 225 mais 400 dá 625. A raiz disso vai ser 25. E aí volta para o 10 a menos 2. Tá? Se você tiver alguma dúvida dessa parte, que não interessa muito esse calculismo aqui, você pode fazer com mais tranquilidade, só para achar o valor do z nesse ponto aí. Nesse caso aí está em quilômetro, né? Que é 0,25. 0,25 quilômetro. Bom, então eu tenho o valor do z nesse ponto, x nesse ponto e y nesse ponto. Eu quero o dz/dt. Agora está fácil responder. Por quê? Porque eu já tenho o dx/dt e também já tenho o dy/dt. O z
é 0,25, certo? O dz/dt, que é essa taxa de aproximação entre eles, é o que eu quero achar. O x nesse ponto aí a gente viu, que é 0,2. O dx/dt é a velocidade nessa direção, que é 90 km por hora. Mais o y, a gente já sabe também que é 0,15. O dy/dt é a velocidade nessa direção, que a gente também já sabe, que vale 60. Tá, vamos para cá. Então vamos calcular aqui, né? 0,2 vezes 90 é 2 vezes 9, 18. Vamos repetir aqui. 0,25 significa 1/4. dz/dt igual 0,2 vezes 90 dá 18. Então, 0,15 vezes 60 dá 1,5 vezes 6, que dá 9. 18 mais 9, 27, vezes 4. dz/dt vai ser, então, 27 vezes 4, 80, mais 28, 108. Nesse caso aqui, quilômetros por hora. Ok? Então, esse aqui é a taxa de aproximação entre eles. Então, eu espero que você tenha entendido o processo. Eu vou fazer outros vídeos resolvendo mais questões de taxas relacionadas, mas isso é para você já começar a entender o processo, como é que se resolve. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Por favor, compartilhe com seus amigos e se inscreva sempre para a gente continuar produzindo mais material para você. Até mais!